Sejam bem-vindos ao canal Arquivo das Guerras. No teatro brutal das operações militares, a morte costuma ser a única certeza absoluta, um ponto final irrevogável, escrito com chumbo, fogo e sangue. Aprendemos que o soldado é uma peça finita, descartável na grande engrenagem da história, cuja existência cessa no momento exato em que a biologia sucumbe à balística. Mas os arquivos empoeirados dos conflitos mundiais guardam anomalias que a ciência não explica e que a estatística rejeita. Existem homens cuja obstinação pela vida é tão violenta que transcende a própria mortalidade. Hoje, narraremos a saga de um desses homens nos campos da Itália, em 1945. Um sargento brasileiro que, em um intervalo de apenas 12 horas, foi oficialmente declarado morto, com testemunhas e atestados, não uma nem duas, mas 3 vezes. Um homem que desafiou a lógica médica e militar a ponto de transformar o horror do combate em um momento de reverência mística. Na 3ª vez que ele caiu, o inimigo não atirou para terminar o serviço. Em vez disso, o campo de batalha silenciou e os alemães pediram uma trégua, paralisados diante daquele que se recusava a partir. Esta é a história do dia mais longo, sangrento e inexplicável da Força Expedicionária Brasileira. Para compreender a magnitude sobrenatural deste evento, é preciso primeiro descer ao inferno geográfico que serviu de palco para o drama. Estamos em abril de 1945, nas encostas enlameadas e traiçoeiras ao redor de Montese. A guerra na Europa respira seus espasmos finais, mas a fera ferida é sempre a mais perigosa. A Wehrmacht, encurralada contra os Alpes e sem rotas de fuga, luta com o desespero nihilista de quem sabe que o fim é inevitável, transformando cada casa de fazenda, cada muro de pedra secular e cada curva de estrada em uma fortaleza inexpugnável. O solo italiano, revolvido por meses de artilharia constante, é uma mistura repugnante de neve derretida, terra argilosa e destroços de combate que sugam as botas e a vontade dos homens. O ar é pesado, carregado com uma amálgama nauseante de cordite, óleo diesel queimado e o odor adocicado da decomposição que o frio já não consegue mais mascarar. Foi nesse cenário de pesadelo tático que o 3º pelotão avançava, uma unidade desgastada, suja e endurecida, liderada pelo sargento Miguel. Miguel não era um herói esculpido em mármore, nem possuía a aura dos grandes conquistadores da história. Era um homem comum, um paulista do interior de estatura média, com um bigode invariavelmente sujo de poeira e olhos que, embora cansados, queimavam com uma intensidade silenciosa. Ele era conhecido entre seus subordinados não por estratégias brilhantes ou discursos eloquentes, mas por uma característica fundamental na infantaria. Ele era indestrutível, ou pelo menos era o que a lenda do pelotão começava a sussurrar. No entanto, nem mesmo a superstição dos soldados mais velhos poderia prever o que o destino, com seu senso de humor macabro, havia reservado para aquela terça-feira cinzenta e chuvosa. A missão do dia era enganosamente simples no papel e absolutamente suicida na prática: tomar e manter uma posição alemã fortificada, conhecida nos mapas táticos como Ponto 44, uma ruína de igreja no topo de uma colina que dominava o vale e impedia, com suas metralhadoras cruzadas, o avanço dos blindados aliados. A primeira morte de Miguel aconteceu pontualmente às 07h15 da manhã. O pelotão avançava sob a cobertura precária de uma neblina matinal densa, movendo-se como fantasmas através de um campo de vinhedos destruídos, onde as parreiras retorcidas lembravam esqueletos saindo da terra. O silêncio era tenso, uma entidade física que pressionava os tímpanos, quebrado apenas pelo som úmido das botas chapinhando na lama e pelo tilintar ocasional de equipamentos metálicos. Eles estavam a 200 metros do objetivo quando o mundo se desfez. Não houve o aviso de um tiroteio gradual. Foi uma emboscada de morteiros pré-calculada com precisão matemática. Os observadores alemães haviam mapeado exatamente aquele corredor de aproximação e aguardavam o momento em que a unidade estivesse mais exposta. O som característico e aterrorizante dos tubos de lançamento ejetando as granadas foi seguido, segundos depois,
pelo assobio da morte descendo do céu e pelas explosões devastadoras que reviraram a terra. A física da explosão foi impiedosa. A terra voou para o alto em geysers negros. Estilhaços de ferro incandescente rasgaram o ar úmido como enxames de vespas assassinas, cortando galhos, equipamentos e carne. Miguel, que estava na ponta da formação, sinalizando para a dispersão dos homens, foi atingido em cheio pela onda de choque de uma granada de 81 mm que explodiu a menos de 3 metros de sua posição. A força cinética foi brutal, arremessando o sargento como um boneco de pano desarticulado por cima de uma mureta de pedra, fazendo-o cair pesadamente dentro de uma cratera de artilharia antiga, cheia de água barrenta e gelada acumulada pela chuva. O impacto foi seguido de silêncio na posição do líder. Quando a poeira baixou momentaneamente e os gritos desesperados por médico começaram a ecoar pela linha brasileira, o enfermeiro do pelotão correu abaixado até a posição onde o sargento havia desaparecido. O que o cabo de saúde encontrou na cratera não deixava margem para otimismo ou dúvida. Miguel estava deitado de bruços, imóvel, com o corpo parcialmente submerso na água escura. Havia sangue saindo de seus ouvidos e nariz, um sinal clínico claro de hemorragia interna grave causada pela concussão da explosão. Seu uniforme estava rasgado nas costas, expondo a pele queimada, e ele não reagia a nenhum estímulo físico ou verbal. O enfermeiro, com a frieza profissional que a guerra impõe como mecanismo de defesa, virou o corpo inerte, checou o pulso na carótida. Nada. Checou no pulso radial. Nada. A pele estava fria, pálida, coberta de lama. Os olhos estavam abertos, fixos no nada, sem reflexo pupilar. Para a medicina de combate, naquele momento e naquelas condições, o diagnóstico era óbvio. O enfermeiro, com o coração pesado pela perda de um líder respeitado, pegou a etiqueta de identificação de óbito de seu kit. Com o lápis trêmulo, preencheu os campos obrigatórios: a identificação do sargento, a causa mortes como ação de artilharia e a hora do óbito 0720. Ele amarrou a etiqueta no botão da gandola do sargento, fez um rápido sinal da cruz sobre o corpo enlameado e correu para atender os outros feridos que gritavam por morfina, deixando Miguel para ser recolhido posteriormente pela equipe de sepultamento. O rádio-operador, com a voz embargada, transmitiu a mensagem codificada ao comando da companhia, informando a baixa do líder e a transferência de comando para o cabo mais antigo. Nos registros oficiais da batalha, a linha da vida de Miguel havia sido cortada. A batalha, indiferente às tragédias individuais, continuou. O pelotão, agora sob nova liderança e movido pela raiva visceral da perda, conseguiu avançar sob fogo até as primeiras ruínas do complexo defensivo. 20 minutos se passaram. A artilharia cessou, dando lugar ao trapejar seco das metralhadoras leves e fuzis. E foi nesse intervalo de caos controlado, enquanto o enfermeiro tentava estancar o sangramento arterial de um soldado recruta atrás de um muro, que ele viu algo impossível acontecer pelo canto do olho. Lá atrás, na cratera onde o cadáver do sargento jazia, aguardando o recolhimento, a superfície da água barrenta foi perturbada. Não foi um movimento suave ou cinematográfico. Foi uma mão suja e ensanguentada que emergiu da água e agarrou a borda da cratera com a força desesperada e primitiva de quem se recusa a afundar. Miguel, com a etiqueta de óbito balançando ironicamente em seu peito, puxou-se para fora da lama. Ele tossiu violentamente, expelindo água suja e sangue dos pulmões, um som gutural e horrível que parecia vir das profundezas da terra. Ele estava surdo, completamente atordoado, com o cérebro chacoalhando dentro do crânio como uma pedra solta em uma lata de metal, mas estava vivo. O impacto da explosão havia causado um espasmo vagal tão intenso que seu coração parara momentaneamente, ou batera tão fraco que se tornara imperceptível ao toque apressado do médico. Mas o choque térmico da água gelada ou a pura teimosia biológica haviam reiniciado o sistema. Ele cambaleou em direção à linha de frente, parecendo um espectro saído de um pesadelo gótico. Quando os soldados viram aquele vulto coberto de barro se aproximando, alguns pararam de atirar, paralisados pelo medo supersticioso. Miguel chegou até a posição do rádio-operador
que o olhava com os olhos arregalados de terror. Com um gesto brusco e irritado, o sargento arrancou a etiqueta de morto de seu peito, amassou o papel sujo e o jogou na lama. Sem conseguir ouvir a própria voz devido à surdez temporária, ele gesticulou violentamente, pedindo seu fuzil de volta e apontou para o objetivo no topo da colina. O rádio-operador, pálido como cera, transmitiu a correção gaguejante para a base, informando que o informe anterior deveria ser cancelado. O sargento estava de pé. O sargento havia voltado, mas o destino, ou o acaso, não estava satisfeito com apenas uma tentativa frustrada. A segunda morte viria antes mesmo que o sol atingisse o zênite. O pelotão havia conseguido penetrar no perímetro externo do ponto 44, uma série de casas de pedra semi-destruídas que formavam um anel defensivo ao redor da igreja principal. O combate agora mudara de natureza. Não era mais a guerra impessoal da artilharia à distância, mas o combate urbano, sujo, claustrofóbico, travado quarto a quarto, escada a escada. Granadas eram lançadas por janelas quebradas. Rajadas de submetralhadora atravessavam portas de madeira apodrecida, e o ar era uma névoa de poeira de cal e fumaça de pólvora. Miguel, ignorando a dor de cabeça lancinante que ameaçava cegá-lo e o zumbido constante nos ouvidos, liderava um grupo de assalto para tomar um celeiro de 2 andares, onde atiradores de elite alemães estavam segurando o avanço de todo o flanco brasileiro com precisão letal. Eles invadiram o térreo sob fogo pesado, chutando portas e disparando contra as sombras. O ambiente era um labirinto de caixas, feno velho e ferramentas agrícolas transformadas em barricadas. Miguel sinalizou para subir e limpar o andar de cima. Eles subiram a escada de madeira que rangia perigosamente sob o peso das botas e do equipamento. No segundo andar, encontraram resistência feroz. 3 alemães entrincheirados atrás de sacos de areia dispararam a queima-roupa. O tiroteio foi intenso, ensurdecedor e confuso. Mas o que Miguel e seus homens não sabiam era que os alemães haviam preparado aquele prédio não como uma posição de defesa, mas como uma tumba. O celeiro estava armadilhado. Percebendo que perderiam a posição para a infantaria brasileira agressiva, um dos soldados inimigos, talvez ferido mortalmente ou seguindo ordens de terra arrasada, acionou um detonador conectado a cargas de demolição presas nas vigas mestras de sustentação do telhado e das paredes. A explosão não foi para fora, foi uma implosão estrutural. As cargas cortaram as vigas de carvalho centenárias como se fossem palitos de fósforo. O teto do celeiro, feito de pesadas telhas de pedra e madeira maciça, colapsou inteiramente sobre o segundo andar. O piso cedeu sob o peso repentino. Tudo veio abaixo numa nuvem colossal de destroços, poeira branca e um barulho que abafou todos os outros sons da batalha. O celeiro simplesmente deixou de existir, transformando-se instantaneamente numa pilha de escombros caóticos de 3 metros de altura. Do lado de fora, o restante do pelotão que dava cobertura assistiu à cena horrorizado. Os soldados baixaram as armas, impotentes. A física era inegável. Não havia como alguém sobreviver àquilo. Toneladas de pedra, madeira e telhas haviam esmagado o local exato onde o sargento e sua pequena equipe de assalto estavam segundos antes. A poeira cobriu a pilha de ruínas como um manto funerário imediato e silencioso. O cabo que assumira o comando anteriormente balançou a cabeça, aceitando a fatalidade. Novamente, o rádio ganhou vida, transmitindo a notícia sombria para a retaguarda. Desta vez, a certeza era absoluta. O prédio havia caído sobre ele. Não havia sinais de vida. Não havia gritos. Apenas o silêncio pesado das pedras assentadas. O sargento Miguel foi declarado morto em combate pela segunda vez no mesmo dia. O comando anotou o óbito e começou a preparar as ordens para o recuo defensivo, pois sem a liderança agressiva de Miguel, a tomada do ponto 44 parecia agora impossível. Meia hora se passou. O tempo na guerra é elástico. 30 minutos podem parecer uma vida inteira ou um piscar de olhos. Os alemães, aproveitando a confusão causada pelo desabamento e a suposta decapitação da liderança brasileira,
começaram a preparar um contra-ataque para expulsar os invasores remanescentes das ruínas periféricas. O silêncio nos escombros do celeiro era absoluto, perturbado apenas pelo vento que espalhava a poeira fina. Ninguém buscava sobreviventes, pois a lógica ditava que não havia nenhum. Então, nas profundezas daquela montanha de destroços, algo se moveu. Não na superfície, mas no núcleo da destruição. Lá no fundo, num bolsão de ar milagroso e precário formado por duas vigas de sustentação que haviam caído cruzadas, criando um pequeno triângulo de espaço vazio, Miguel acordou na escuridão total. Ele estava preso, comprimido como um animal numa armadilha. Sentia um peso esmagador sobre as pernas e o peito. Sua boca estava cheia de gosto metálico de sangue e o gosto seco de cal. Ele tentou se mover e a dor o atravessou como um raio. Seu ombro esquerdo estava deslocado e havia cortes profundos em seu rosto e braços. Mas, contra todas as probabilidades estatísticas, ele estava respirando. O ar naquele pequeno caixão de madeira e pedra estava acabando, tornando-se viciado e quente. A poeira sufocava cada tentativa de inspirar. Qualquer homem sensato, ferido e soterrado daquela maneira, teria esperado o fim ou rezado por um resgate que talvez nunca viesse. Mas Miguel não era guiado pela sensatez naquele dia, e sim por uma fúria primitiva. Ele tateou no escuro até encontrar o cabo de sua faca de combate presa ao cinto. Com movimentos curtos e dolorosos, começou a cavar, raspar e picar a argamassa e a madeira acima dele. Ele ouviu vozes abafadas lá fora, vozes falando alemão. O inimigo estava caminhando sobre os escombros, usando a tumba dele como posição vantajosa de tiro. Aquilo acendeu uma chama de indignação dentro do sargento que superou a dor física. Com uma força nascida do puro instinto de sobrevivência e da adrenalina que inundava seu sistema, Miguel encontrou uma fresta de luz fraca. Ele empurrou uma pedra solta, depois outra. Do lado de fora, 2 soldados alemães que estavam ajoelhados sobre a pilha de escombros sentiram o chão se mexer sob suas botas. Eles olharam para baixo, assustados, achando que a estrutura instável ia ceder ainda mais. O que viram desafiou a sanidade deles. Uma mão ensanguentada, coberta de pó branco como a mão de um fantasma, surgiu do meio das pedras. E logo depois, a cabeça do sargento Miguel, com os olhos vermelhos de irritação e fúria, emergiu da própria sepultura. Ele não tinha arma de fogo. Sua submetralhadora estava perdida para sempre, sob toneladas de entulho. Ele saiu do buraco, segurando apenas a faca e um pedaço de tijolo, rugindo e cuspindo poeira. Os 2 alemães ficaram tão paralisados pelo choque cognitivo de ver um morto se levantar dos escombros de um prédio demolido que hesitaram por um segundo fatal. Eles não viram um soldado, viram uma entidade que se recusava a morrer. Miguel, movido por uma energia maníaca, arrastou-se para fora e, num movimento desesperado, lançou-se na direção deles. O terror foi contagiante. Um dos alemães recuou gritando e tropeçou nos escombros. O outro disparou a esmo e correu, convencido de que enfrentava algo sobrenatural. Os soldados brasileiros, entrincheirados a 50 metros dali, ouviram a comoção e viram a cena inacreditável através da fumaça. Eles viram um homem branco de poeira, mancando, segurando o braço deslocado junto ao corpo, descendo a pilha de escombros em direção a eles, enquanto balas alemãs começavam a levantar poeira ao seu redor tardiamente. A figura era aterrorizante e inspiradora ao mesmo tempo. Era o sargento. Ele havia voltado do mundo dos mortos pela 2ª vez. Ele saltou para dentro da trincheira brasileira e desabou, ofegante, tossindo nuvens de pó branco. O enfermeiro Dantas olhou para ele com a boca aberta, o bloco de atestados de óbito ainda no bolso. Miguel encostou a cabeça na parede de terra, o ombro fora do lugar pulsando em agonia, o corpo coberto de lacerações. Ele olhou para o médico e, com a voz rouca e falhando, ordenou que colocasse seu ombro no lugar ali mesmo, a sangue frio. Ele não ia ser evacuado. Ele tinha uma missão. Eram 14h. Ele já deveria estar morto 2 vezes, mas a terceira morte, e o momento mais estranho daquele dia, ainda estava por vir.
O estalo seco do húmero do sargento Miguel voltando violentamente para a cavidade da articulação foi um som que, segundo relatos posteriores dos soldados presentes na trincheira, soou mais alto do que os disparos de fuzil que cruzavam o ar. O grito que se seguiu não foi humano, foi um urro animal, uma descarga de dor pura que fez até os homens mais calejados desviarem o olhar. Miguel não desmaiou, embora a fisiologia humana ditasse que ele deveria ter perdido a consciência instantaneamente devido ao choque neurogênico. Em vez disso, ele permaneceu encostado na parede de terra úmida, respirando em espasmos curtos e agônicos, o suor frio abrindo caminhos claros na máscara de poeira branca e sangue seco que cobria seu rosto. Ele estava quebrado. Seu corpo era um mapa de traumas: concussão cerebral, costelas trincadas, ombro recém-reduzido, cortes profundos e uma exaustão metabólica que já consumia suas reservas finais de glicose. Mas seus olhos, vermelhos e febris, permaneciam abertos e fixos na colina acima deles. O ponto 44. A Igreja Maldita. Eram 14h15. A notícia de que o sargento 30 Vidas havia retornado dos mortos pela segunda vez correu pela linha brasileira como um incêndio em palha seca. Aquilo deixou de ser apenas um fato militar e tornou-se um evento místico. Os soldados olhavam para ele não como um superior hierárquico, mas como um talismã vivo, uma prova de que a morte podia ser negociada, enganada ou adiada. Se ele estava de pé, eles também poderiam ficar. A moral do pelotão, que estava prestes a se desintegrar após o desabamento do celeiro, solidificou-se instantaneamente em uma determinação fria e vingativa. No entanto, a realidade tática permanecia inalterada e brutal. O objetivo principal, o ninho de metralhadora MG-42, posicionado no altar-mor da igreja em ruínas, continuava cuspindo fogo com uma cadência de 1.200 tiros por minuto, bloqueando qualquer avanço pelo pátio central. As horas seguintes foram um jogo de gato e rato sangrento. O sol começou a baixar no horizonte, alongando as sombras das ruínas e tingindo o céu de um tom cinza-chumbo que prometia mais chuva. Miguel, recusando-se a ser evacuado e apoiando-se em um fuzil Garand usado como muleta improvisada, reorganizou as linhas de ataque. Ele movia-se com dificuldade, arrastando a perna direita machucada, mas sua presença na linha de frente era magnética. Ele gritava ordens, apontava alvos e corrigia posições de tiro. Mas às 16h30, a situação atingiu um impasse crítico. O capitão Valença, monitorando a batalha pelo rádio na retaguarda, informou que o apoio aéreo havia sido cancelado devido ao teto baixo de nuvens e que a artilharia estava sem munição de precisão. Eles estavam sozinhos. Se não tomassem a igreja antes do anoitecer, os alemães receberiam reforços blindados durante a noite e o pelotão seria varrido do mapa. Miguel ouviu a transmissão. Ele olhou para seus homens. Eles estavam no limite, física e psicologicamente. Várias tentativas de cruzar o pátio aberto haviam resultado em corpos de brasileiros estendidos na lama, imóveis. A MG-42, apelidada de Lurdinha pelos pracinhas devido à rapidez de sua fala, parecia invencível, protegida por paredes de pedra de meio metro de espessura. Não havia ângulo para granadas, não havia rota de flanco. A única maneira era pelo meio, através da zona de morte. O sargento sabia que pedir aos seus homens para realizarem mais uma carga frontal seria enviá-los para o abate. Ele olhou para suas próprias mãos trêmulas, para o uniforme rasgado, e tomou a decisão que definiria o resto de sua vida e o fim daquele dia interminável. A terceira morte não seria um acidente, seria uma escolha deliberada. Miguel entregou o rádio ao cabo ao seu lado e ajustou o capacete que mal parava em sua cabeça, devido ao inchaço da contusão. Ele verificou o pente de seu fuzil, pegou 2 granadas extras e as pendurou no colete. Sem dizer uma palavra, sem fazer discursos heróicos, ele se levantou da proteção da mureta de pedra onde estavam abrigados. O cabo Torres tentou segurá-lo pelo braço, gritando que aquilo era loucura, que ele não conseguiria dar 10 passos. Miguel apenas sacudiu o braço, soltando-se, e olhou para o cabo com uma expressão que não era de raiva, mas de uma serenidade assustadora.
Era o olhar de um homem que já aceitou que é um cadáver ambulante e que, portanto, não tem mais nada a temer. Ele saiu da cobertura. Ele não correu. Ele não podia correr. O sargento avançou para o pátio aberto num trote manco e doloroso, o corpo inclinado para a frente, o fuzil colado ao ombro. A distância até a igreja era de 40 metros. 40 metros de lama, crateras e morte. Nos primeiros 2 segundos houve um silêncio incrédulo de ambos os lados. Os alemães na igreja, vendo aquele vulto solitário e ferido avançar claudicante pelo meio do pátio, talvez tenham pensado que ele estava vindo se render. Mas então, Miguel levantou o fuzil e disparou enquanto andava. Bang, bang, bang. Os tiros bateram inofensivos nas pedras da igreja, mas a mensagem foi clara. A MG-42 alemã abriu fogo. O som característico, semelhante a um tecido de lona sendo rasgado violentamente, preencheu o vale. A torrente de balas traçantes convergiu para o sargento. As balas atingiram o chão ao redor de seus pés, levantando geysers de água e lama que o cobriram. Ele continuou avançando, ignorando a física, ignorando o instinto. A 30 metros, a primeira bala o encontrou. Um projétil de 7,92 mm atingiu sua coxa esquerda, atravessando a carne e fazendo-o girar. Miguel caiu de joelhos na lama. O pelotão brasileiro gritou em uníssono, um grito de horror e fúria. "Ele caiu! Fogo de cobertura! Matem todos eles!" rugiu o cabo Torres. Os brasileiros abriram um volume de fogo ensurdecedor contra a fachada da igreja, disparando tudo o que tinham para tentar proteger seu líder caído. Sob essa tempestade de chumbo, Miguel fez o impensável. Ele usou o fuzil como apoio, cravando a coronha na terra, e forçou seu corpo a se levantar novamente. Ele estava sangrando profusamente na perna, mas ficou de pé. Ele deu mais um passo, depois outro. Os artilheiros alemães, seguros atrás de suas seteiras de pedra, hesitaram por uma fração de segundo. A visão daquele homem, que já deveria estar morto, levantando-se da lama e continuando a avançar como um demônio obstinado, causou um curto-circuito na disciplina prussiana. O que era aquilo? Que tipo de soldado era aquele? Mas a hesitação durou pouco. O atirador da metralhadora ajustou a mira. A segunda rajada foi letal. 2 balas atingiram Miguel no peito. O impacto foi devastador. Os projéteis bateram contra o colete de munição e as costelas, quebrando ossos e colapsando o pulmão. A força cinética o jogou violentamente para trás, como se tivesse sido atingido por um martelo invisível gigante. Seu capacete voou longe, girando no ar. Miguel caiu de costas na lama, os braços estendidos, o rosto voltado para o céu cinzento e chuvoso. Desta vez, ele não se mexeu. O corpo ficou imóvel, uma mancha escura e quebrada no meio da terra de ninguém. O tiroteio cessou gradualmente, substituído por um silêncio pesado e lúgubre. A MG-42 parou de atirar. Os brasileiros pararam de atirar. Todos os olhos, amigos e inimigos, estavam fixos no corpo no meio do pátio. O rádio-operador brasileiro, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de fuligem, pegou o microfone com a mão trêmula. "Base... acabou. O sargento... ele caiu. Múltiplos impactos no tórax e perna. Ele não está se mexendo. Não tem como. Dessa vez, é fim de linha." A terceira notificação de morte foi preenchida mentalmente por cada homem que assistia à cena. A anatomia humana tem limites. A vontade pode mover montanhas, mas não pode bombear sangue quando o coração para. O dia do sargento Miguel Oliveira, o homem que enganou a morte 2 vezes, havia finalmente terminado às 16h45. A lenda havia encontrado seu ponto final na lama fria de Montese. Mas então, o impossível aconteceu. O movimento foi sutil no início, quase imperceptível como um espasmo pós-morte. O braço direito de Miguel se contraiu, depois a perna. O corpo na lama rolou lentamente, dolorosamente, de lado. Miguel, vomitando sangue escuro, apoiou-se nos cotovelos. Ele não tinha força para levantar. Suas pernas não respondiam mais. Seu peito ardia como se tivesse engolido brasas, mas ele começou a rastejar. Ele cravava os cotovelos na lama e puxava o corpo,
centímetro por centímetro, em direção à igreja. A visão era tão grotesca e tão inspiradora que paralisou o campo de batalha. Ninguém atirou. Os alemães assistiam hipnotizados através de suas miras telescópicas. Aquele homem estava destruído, moribundo, vazando vida por múltiplos buracos, mas continuava vindo. Ele arrastava-se como uma força da natureza que não reconhece a derrota. Na mão direita, ele segurava algo, uma granada, e o pino já não estava lá. Ele segurava a alavanca de segurança com a pressão final de seus dedos enfraquecidos. Ele rastejou por 5 metros, 10 metros. Ele deixava um rastro largo de sangue na água da chuva. Ele estava agora a 20 metros da posição alemã. Ele levantou a cabeça. Seu rosto não era mais humano. Era uma máscara de determinação pura, os dentes trincados, os olhos fixos na janela da metralhadora. Ele tentou se levantar uma última vez para lançar a granada, mas o corpo falhou. Ele colapsou de bruços, a apenas 15 metros do inimigo, a granada ainda presa na mão sob o peito. Ele parou. A respiração era apenas um chiado úmido. Dentro da igreja, o oficial alemão, um tenente veterano com a cruz de ferro no pescoço, observava tudo com binóculos. Ele viu o sargento cair. Ele viu a granada na mão dele. Ele viu a tentativa sobre-humana de continuar a luta mesmo depois de morto. O atirador da MG-42 colocou o dedo no gatilho para dar o tiro de misericórdia, para acabar com aquilo. Mas o tenente colocou a mão sobre a arma do soldado e a empurrou para baixo. "Nicht schießen!" "Não atire!" ordenou o oficial a voz baixa, quase um sussurro reverente. "Feuer einstellen, das ist genug!" "Cessar fogo, já chega!" O artilheiro olhou para o oficial confuso. O inimigo estava ali, vulnerável. Mas o oficial alemão estava pálido. Ele havia lutado na Rússia, na África, na França. Ele vira bravura e vira covardia. Mas nunca, em todos os anos de guerra, vira algo como aquilo. Aquele homem lá fora não era apenas um soldado inimigo. Era a encarnação do espírito de luta. Matá-lo agora, enquanto ele jazia indefeso após tal demonstração de coragem, parecia não apenas desonroso, mas sacrílego. Parecia um crime contra a própria essência do guerreiro. O oficial sentiu um calafrio na espinha. Ele sabia que, se atirassem naquele homem novamente, ele poderia muito bem se levantar uma quarta vez. O silêncio no pátio se estendeu por 1 minuto inteiro. 1 minuto eterno. Então, a voz do oficial alemão ecoou das ruínas da igreja. Ele gritou em um inglês quebrado, alto e claro para as linhas brasileiras. "Medic, medic, come get him! Médico, médico, venham pegá-lo!" Os brasileiros entrincheirados entreolharam-se desconfiados. Seria uma armadilha? Mas então, algo ainda mais inacreditável aconteceu. A porta principal da igreja se abriu. O oficial alemão saiu, desarmado, com as mãos levantadas à altura dos ombros, as palmas abertas. Atrás dele, 2 soldados alemães também saíram sem armas. Eles não estavam se rendendo no sentido tradicional. Eles estavam parando a guerra. Eles caminharam até o corpo de Miguel. O pelotão brasileiro saiu de suas posições, armas apontadas, mas ninguém disparou. O cabo Torres e o enfermeiro Dantas correram até o meio do pátio. Quando chegaram perto de Miguel, o oficial alemão deu um passo atrás e fez um gesto solene, apontando para o sargento caído. "He is too hard to kill", disse o alemão com um leve aceno de cabeça que denotava um respeito profundo e assustado. "Take him. The position is yours." "Ele é difícil demais de matar. Levem-no. A posição é de vocês." Os alemães recuaram para dentro da igreja, mas não para lutar. Minutos depois, uma bandeira branca foi improvisada na janela. A guarnição alemã inteira, composta por 12 homens, rendeu-se. Eles não foram derrotados taticamente, foram derrotados psicologicamente. A visão do sargento Miguel, o homem que morreu 3 vezes e continuou vindo, quebrou a vontade de lutar da Wehrmacht naquele setor. Eles entregaram suas armas em silêncio, passando pelos brasileiros e olhando para a maca onde Miguel estava sendo colocado com uma mistura de medo e admiração. Miguel estava inconsciente, a granada finalmente retirada de sua mão travada pelo enfermeiro,
que teve que usar força para abrir os dedos do sargento e recolocar o pino de segurança. Ele estava cinza, a respiração superficial, o pulso filiforme, mas estava vivo. Pela terceira vez no dia, ele desafiou o atestado de óbito. A evacuação do sargento Miguel foi feita com a urgência reservada a chefes de Estado. Ele foi levado em um jipe médico, sob escolta, descendo a montanha enquanto a noite finalmente caía sobre a Itália. No hospital de campanha, cirurgiões trabalharam por 6 horas para reparar o dano. Pulmão perfurado, 3 costelas quebradas, fêmur lascado, múltiplos estilhaços, concussão severa. A lista de ferimentos era incompatível com a vida. Um padre chegou a dar a extrema unção, o 4º ritual de morte do dia. Mas Miguel sobreviveu. Ele acordou 3 dias depois numa cama limpa, com o corpo todo engessado e enfaixado. Quando abriu os olhos, viu o enfermeiro Dantas sentado ao lado da cama, segurando o bloco de atestados de óbito, agora todo amassado. Dantas sorriu, um sorriso cansado e aliviado. "Sargento", disse ele, "eu joguei esse bloco fora. Com o senhor é desperdício de papel." A história do Sargento 30 Vidas tornou-se uma das lendas mais duradouras e impressionantes da FEB. O episódio da trégua espontânea, onde o inimigo parou a guerra para salvar a vida de um oponente que se recusava a morrer, foi estudado em relatórios de combate como um exemplo raro de cavalheirismo em meio à barbárie total, mas, acima de tudo, como um estudo sobre o impacto psicológico da resiliência extrema. Miguel voltou para o Brasil em uma maca, mas desembarcou como um gigante. Ele recebeu a Cruz de Combate de primeira classe e a Silver Star americana. No entanto, ele nunca se vangloriou do feito. Quando perguntado anos depois por que continuou se levantando, por que rastejou até a metralhadora com uma granada na mão quando já estava tecnicamente morto, ele dava uma resposta simples, típica de sua natureza pragmática. Ele dizia: "Eu não podia morrer. Eu tinha prometido para minha mãe que voltava para o jantar, e a gente não quebra a promessa feita para a mãe." O sargento Miguel viveu até os 84 anos. Morreu pacificamente em sua cama, cercado por netos, provando que a morte, quando finalmente veio buscá-lo de verdade, teve que esperar ele estar pronto e disposto a ir, sem artilharia, sem desabamentos e sem balas, apenas com a permissão dele. Este foi o relato de hoje no Arquivo das Guerras. Uma história que nos lembra que o espírito humano é a arma mais resistente que existe. Se você se emocionou com a teimosia e a bravura do Sargento Miguel, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Ajude-nos a manter viva a memória dos heróis brasileiros que escreveram a história com sangue e coragem. Até a próxima missão.